da mensagem hoje, né, é esse: os aspectos da salvação. Vamos estar falando de 4 aspectos da salvação: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Então esses são esses 4 aspectos aqui que nós, em alguns minutos, né, da sua atenção, a gente vai tratar, tá certo? Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então, esses 2 versículos da palavra do Senhor para dar base, né, da nossa pregação. Glória a Deus. Vejamos bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você que está na sua casa, você que está circulando nas ruas do município de Amapá, ou noutra cidade, noutro estado, noutro país, nesse momento agora, vejamos bem que a nossa salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Glória a Deus. Isso quer dizer que a primeira parte, diácono Eliseu, já está garantida, que é a graça, né? A graça já foi manifestada ao mundo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa primeira parte está ok, graças a Deus, né? Já temos essa garantida. E a segunda parte, mediante a fé. Essa fé já é uma questão do ser humano, né? Nós precisamos ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, fé que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e a ponto de podermos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque lá em Romanos diz que se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a nossa salvação, nós vamos estar tratando aqui agora, a partir desse momento, em 4 aspectos. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a justificação. Que aspecto é esse que se trata de justificação para a nossa salvação, né? Vejamos bem que justificação, o ser humano, ele é um pecador. Nasceu já na natureza pecaminosa. E ele precisa ser justificado para poder ser salvo. Vejamos o que disse lá em Romanos, meus irmãos. Aqui tem uma palavra de Deus abençoada lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 19, a palavra diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. E visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Glória a Deus. Essa justiça se manifestou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos justificados pelas obras da lei, mas somos justificados por intermédio do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fomos redimidos, fomos comprados com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso nos trouxe esse aspecto chamado de justificação. Porque era preciso, porque era necessário que houvesse a justificação. Porque no céu não entra pecado. Lá no céu não entra pecado. E o ser humano não consegue se justificar diante de Deus. O Jó, né, lá no livro de Jó,
capítulo 9 e versículo 2, ele disse assim: pois é verdade que quem é o homem para se justificar diante do seu Deus? Quem é o ser humano? E essa pergunta, ela ficou ecoando durante milênios, durante muitos anos, ecoando sem ter uma resposta. Como que seria para o ser humano se justificar diante do seu Deus? Porque é um ser pecaminoso, um ser que sempre erra o alvo. Como seria isso? Essa pergunta foi feita. De vez em quando, alguém também pergunta isso. Então está difícil para o ser humano ser salvo, porque o ser humano erra. E como é que ele não vai conseguir cumprir a lei? Isso é verdade. Nenhum de nós seríamos capazes de nos justificar diante do nosso Deus. E a justiça, e para que o homem, o ser humano, seja salvo, é preciso que ele entre no céu sem o pecado. Ou seja, é preciso que ele seja justificado do seu pecado. Vejamos bem que esse grande amor de Deus, Deus amou o mundo de uma tal maneira a ponto de dar o seu único filho para que venha morrer no nosso lugar. Isso quer dizer o quê? Jesus Cristo, ele que fez a justiça em nosso lugar. Agora nós fomos justificados exatamente porque um justo, glória a Deus, veio e morreu pelos injustos. E nesse ato que houve a justificação. Esse ato, ele é um ato instantâneo. Quando aconteceu, essa morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, então houve nesse momento a nossa justificação. Ora, então o primeiro aspecto da nossa salvação era necessário que houvesse a justificação para poder atender à justiça de Deus. Então Deus está se justificando, ou a morte de Jesus Cristo se justificaria para quem? Quem é que ia ser, que estava cobrando essa justiça, essa justificação? O próprio Deus. É preciso que na presença de Deus não entre pecado. Mas nesse aspecto aí, ele que deu o seu único filho para que viesse nos justificar dos nossos próprios pecados. E a pergunta que Jó fez: quem é o ser humano para se justificar diante do Senhor? Agora no Novo Testamento, Romanos, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34, assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A resposta, ela foi dada no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse que o ser humano mesmo não se justifica, mas é o próprio Deus que nos justifica por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto da nossa salvação está falando da nossa justificação diante de Deus, que é o próprio Deus que nos justifica. Segundo aspecto, vamos lá, a regeneração. Ora, Jesus Cristo veio, a graça foi manifestada e nisso aí houve a nossa justificação. Agora, a regeneração, ela tem a ver com um novo nascimento. O próprio Jesus Cristo, falando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, vai falar a respeito de um novo nascimento. E Jesus falou 2 vezes para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Glória a Deus. Disse para Nicodemos no versículo 3 e no versículo 7. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Esse novo nascimento, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver com o momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, glória a Deus,
que você se arrependeu, você confessou o nome do nosso Jesus Cristo e Ele te regenera. Glória a Deus. Te deixa, te tira de um lamaçal, de um lago de charco de lodo e te coloca, né, numa posição mais tranquila, numa posição de salvo. Glória a Deus. E tu vai se tornar agora um filho por adoção. Glória a Deus. Tu deixa de ser uma criatura e agora se torna um filho por adoção. Você agora é regenerado, co-herdeiro do nosso Senhor Jesus, junto com o nosso Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, esse aspecto é importante para que você agora morra o velho homem cheio de pecado e nasça um homem agora espiritual na presença do nosso Deus. Esse aspecto também, ele é instantâneo. Agora, o nosso terceiro aspecto tem a ver com a santificação. Agora, esse aspecto aqui, ele é progressivo, glória a Deus. Esse aspecto, ele é progressivo. Quando num culto de pregação, de louvor, um culto que está sendo ministrado a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos orar pelas pessoas aqui, nós perguntamos assim: você quer aceitar Jesus? Você quer confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Né? E aí nós pregamos e dizemos assim: você venha como está. Glória a Deus. Por que nós dizemos isso? Porque a salvação, a santificação do ser humano, ela é progressiva ao longo da vida dessa pessoa. Quando nós dizemos que ele venha como está, é porque a partir desse momento ele vai passar por um processo. Essa pessoa vai passar por um discipulado. O pastor, o dirigente, o discipulador, ele vai incentivar você a ler a palavra de Deus, vai ministrar a palavra de Deus constantemente para você, e você vai começar a receber a porção da palavra de Deus. E essa palavra de Deus santifica o cidadão. Você crê pelo ouvir, você vai começar a ouvir, você começa cada vez mais crendo, e Deus vai trabalhando continuamente na vida dessa pessoa. E os atos do passado vão ficando lá para o passado mesmo, e essa pessoa vai se tornando cada vez mais uma nova criatura, vai se tornando A Bíblia diz, lá em Provérbios, o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que... A gente está falando aqui a palavra de Deus, e isso é espiritual. Você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite aí na sua casa, onde você estiver, não se preocupe. Um dia desse eu estava falando da palavra de Deus com uma pessoa, e a pessoa disse assim: não quero Jesus. Mas eu fiquei curioso, diácono, eu fiquei curioso. Eu disse: mas Jesus é bom, rapaz, e por que você não quer? Não, porque eu não me desapeguei das coisas que eu venho praticando, eu não vou conseguir. A pessoa mesmo falou isso, E eu disse: pela fé, meu irmão, tenha fé, porque você sozinho, de fato, você não vai conseguir, Se você for tentar fazer essa mudança primeiro, para depois você vir aceitar Jesus, é como se você estivesse batalhando numa vida sozinha. E o cidadão sozinho no pecado, ele não vai conseguir se libertar, do pecado, da lamúria do pecado. É preciso ele estar juntamente com o Senhor, para que o Senhor trabalhe nessa vida e que ele possa ter resistência, resiliência e agora vencer o maligno. Glória a Deus. Então não se preocupe qual é o seu estado, como é que você está. Se preocupe no seguinte: nós temos sim, verdade, uma vida, uma alma para prestar conta com o Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação, E eu te prometo nessa noite, e eu te garanto nessa noite, mediante a palavra do Senhor, que se você tomar uma decisão, em fazer a vontade de Deus, em confessar o nome do Senhor, pode ter na certeza que esse suporte não é eu, Adriano Duó,
Não é o diácono Eliseu, vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te dar uma vida nova. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É necessário essa santificação. Por que isso é necessário? Vamos lá. Por que isso é necessário? Porque, veja lá, meu irmão e minha irmã, a santificação é a separação do homem, né? É a morte do velho homem, cada vez mais morrendo o velho homem, e se nascendo uma pessoa espiritual para com o seu Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aquele homem que outrora vivia jogado na sarjeta, você começa a ver, irmão Eliseu, você começa a ver esse homem agora saindo da sarjeta. Glória a Deus. Você começa a ver ele com novas vestimentas. Glória a Deus. Você começa a ver aquela pessoa que só chamava palavrão lá fora dizer glória a Deus. Você começa a ver essa pessoa dizer Deus te abençoa. Você começa a presenciar essa pessoa, sabe, orar na igreja, levantar a mão para o céu e orar. Aleluia. Quando nunca você tinha visto essa pessoa entrar na igreja, agora constantemente você vê essa pessoa na igreja e levantar a mão e dizer glória a Deus. Isso reflete muito, sabe, na mudança, na transformação dessa pessoa. Você começa a ter evidência que essa pessoa de fato foi justificada por Deus, porque ele está se santificando cada dia, a vida dele está sendo separada a cada dia, já não se vê mais as práticas daquele velho homem, e você começa a ver uma prática de uma pessoa rejuvenescida na presença de Deus. E aí, Deus é sinal que Deus está trabalhando, perdoou os teus pecados, você agora já está se tornando uma nova pessoa. E isso, irmão, isso é tão maravilhoso, isso aqui é tão espiritual, porque aí o pastor começa a ver essa manifestação de Deus na vida, a presença de Deus na vida dessa pessoa, e começa já a conversar com o diácono Eliseu, conversar com o pastor Marinélio lá, e conversar com o pastor Santana e dizer, vamos ajudar esse irmão, vamos dar oportunidade para ele. Esse irmão está na presença, a gente está percebendo que esse irmão, ele está na presença de Deus, vamos dar uma oportunidade, né? Quem sabe vamos dar um lugar para ele de porteiro na igreja, quem sabe dar um lugar para ele lá de recepcionista, e Deus vai trabalhando, vai entregando esses dons conforme apraz ao Senhor. Então Deus que foi Ele que te escolheu, você não escolheu Deus, né? Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, aleluia, e sabe muito bem o nosso papel na sua presença. Glória a Deus. Eu observando aqui as irmãs, louvando a Deus maravilhosamente, né? E acho que elas já descobriram que foi isso que Deus chamou elas, né? Para louvarem a Deus. Glória a Deus. Na verdade, Deus chamou todos para louvar, mas para cantar, eu acho que vocês já entenderam a mensagem de Deus. E aí, um dia desse, né, a minha esposa lá em casa aí disse, para que foi que Deus te chamou? Ela fez a pergunta para mim, né? E eu disse, foi para me falar a respeito da palavra dele. Foi por isso que ele me chamou, porque se for para me louvar, minha irmã, se eu fosse cantar aqui, vocês já iam dizer que o diácono Eliseu fez o convite errado, que não era para mim essa oportunidade, não ia dar certo. Então não foi para isso, né? Eu já entendi. Aí ela disse, e aí de vez em quando tu fica carregando, eu digo, olha, no dia que eu parar de falar a respeito da salvação, é porque o fruto já vai estar maduro e Deus já vai me levar. Então enquanto a gente tiver fôlego de vida, vai fazer aquilo que Deus nos chamou para isso, né? Glória a Deus. Meu irmão, então a santificação é isso. Esse velho homem vai dando lugar,
vai saindo esse velho homem a cada dia mais, você vai evidenciando um novo homem, uma nova pessoa, e quando pensar que não, esse irmão começa a orar, porque a vontade de Deus é que nós sejamos de verdade, irmãos, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa a aparecer unção na vida dessa pessoa, começa a aparecer até milagres quando essa pessoa começa a orar, porque nós vamos a imagem e semelhança de Deus, né? E o que nos atrapalha de muito desses milagres, de muito desses atos e feitos poderosos, miraculosos, é o pecado. Isso desvia a ação de Deus na nossa vida. A partir do momento que a pessoa começa a se separar, se santificar, buscar a presença de Deus, se tornar a imagem e semelhança de Deus de verdade. Na questão do aspecto de santificação, no aspecto de amor, de alegria, nós já somos a imagem e semelhança de Deus, mas no aspecto de santificação, porque Jesus Cristo não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado, é por isso que ele orava, minha irmã, e os milagres de verdade aconteciam, não tinha conversa. Se pintasse aí uma pessoa já de 4 dias já falecida aí na frente dele, ele orava, o camarada vinha para fora, acontecia milagre, a pessoa voltava a falar e andar e se tornar de novo um ser vivente, né? E então ele disse que se nós crêssemos nas escrituras como ele tinha ensinado, coisas daquele jeito nós faríamos e até maiores. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu fico canalizando a vida de apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele começou a separar a vida dele para Deus. E o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo simplesmente fez 3 viagens missionárias, né, atravessando o seu mundo daquela época, né? Coisa que o outro apóstolo não teve capacidade de fazer. Por quê? Porque ele realmente separou a vida dele para fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, nós já falamos do aspecto da justificação. Precisávamos dessa justificação para poder a gente, lá no céu não entra pecado. Tem que entrar pessoas salvas, santas, justificadas diante de Deus, né? Sem nenhuma pena, sem nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E não, sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa. Então era necessário então esse aspecto da justificação. E o segundo aspecto que nós falamos foi o aspecto exatamente da regeneração, o nascer de novo. E agora esse segundo aspecto aqui, meu irmão, você que está na sua casa, você que ainda não tomou ainda a sua decisão, veja bem, eu te digo mesmo, a justificação já aconteceu no passado, foi quando foi manifestada a graça, mas o pontapé inicial para a sua salvação, para a sua vida, para a nossa vida, ela parte da regeneração, porque o que depende de nós é darmos o lugar, é aceitarmos a proposta, é confiarmos no Evangelho, é confessar o nome de Jesus Cristo, e essa regeneração só vai iniciar quando você tomar a sua decisão. Enquanto isso não acontecer, essa regeneração não vai acontecer. Eu sou santo sem fazer a vontade de Deus, eu sou santo sem ir para a igreja, eu sou santo sem confessar o nome de Jesus Cristo. Você não está justificado, ainda não está, certo? Então, você precisa tomar um pontapé inicial, que é essa regeneração, o nascer de novo. O cidadão lá, o doutor da lei, ele, por mais estudo que tivesse, por mais que ele tivesse um cabedal de conhecimento tremendo, né, porque o Nicodemos era doutor da lei, mas tudo isso sem ele entregar a vida dele, sem cair em si, não adiantava. Era preciso tomar uma decisão, era preciso um novo nascimento. Não importa o cabedal de conhecimento, não importa o tanto que eu sei da Bíblia, não importa nada disso, se eu não tomar uma atitude, se eu não confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso isso acontecer, para iniciar esse aspecto, para poder acontecer esse aspecto da regeneração. Agora, falando da santificação, e agora sobre a glorificação. Esse aspecto, meu irmão, está relacionado com a escatologia, né? No que ainda vai acontecer. Glória a Deus. Quando isso vai acontecer, a glorificação, né? A glorificação, ela vai acontecer exatamente a partir do arrebatamento da igreja, né? Porque nesse dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nessa ressurreição,
Aí, daqueles que morreram em Cristo, receberão um corpo glorificado. Os que forem arrebatados, eles serão transformados num abrir e piscar de olhos ao soar da última trombeta, né? Então, eles serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo de pecado para um corpo sem pecado. Agora vai ser um corpo perfeito na presença de Deus. E o que mais me alegra, meu irmão e minha irmã, o que meu amigo que está aí ouvindo, o que mais me alegra quando se fala de glorificação é que esse ato aí já não depende mais do ser humano, né? Isso já não vai depender mais de mim, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz, né? De confessar o nome de Jesus, de me separar do pecado, de estar na presença de Deus e ter fé, né? E isso eu já fiz, mas a glorificação, quer dizer, eu já estou com Cristo Jesus, esse ato está nas mãos dele. E ele vai saber fazer bem tranquilo, né? Tem coisas aqui que há umas especulações, né? As pessoas ficam perguntando como vai ser o corpo glorificado, será desse jeito, será daquele jeito, como é que vai ser e tal. Meu irmão e minha irmã, uma coisa eu vou garantir para você: nós teremos a semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa eu vou garantir para você: ele saberá, glória a Deus, ele sabe, na verdade ele sabe, né? A melhor forma, como é que vai ser isso, algo por completo, algo que está em mistério, coisa parecida desse tipo. Eu não vou me atrever, essa questão escatológica é muito profunda. Mas eu sei que esse corpo será perfeito, vai ser sem pecado, e nós não teremos, glória a Deus, a oportunidade de pecar mais outra vez. Não, esse corpo será perfeito a partir do arrebatamento por longo da eternidade. Esse corpo agora vai ter uma ação de servir o nosso Deus. Essa vai ser a nossa ação lá nesse corpo glorificado, porque se completa na glorificação, meu irmão, todo o processo de justificação, todo o processo de santificação, todo o processo vai se completar na justificação, porque aí o cidadão se tornará agora um corpo perfeito, tá certo? Então, meu irmão, hoje, minha amiga, meu amigo, hoje nós falamos aqui, rápidas palavras, porque isso aqui na verdade vai dar quase que é uma disciplina chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas o que eu quero falar para você é que por que eu trouxe essa questão aqui hoje? Para que você entenda um pouco a respeito do mistério da salvação. Aleluia! A salvação é o que mais importa para a nossa vida. Glória a Deus! Muitas vezes, nós nos preocupamos com nossos afazeres do nosso cotidiano, nós nos preocupamos com isso e com aquilo mais, mas o que mais importa para qualquer ser humano chama-se a nossa salvação. E esse assunto nós precisamos conhecer mais afuniladamente, mais profundamente. Nós precisamos ter mais conhecimento. Por quê? Porque é o que mais importa para a nossa vida. Meu irmão, meu amigo, o seu caso não é um caso perdido. O seu caso é um caso que tem solução. Você pode, a partir desse momento, glória a Deus, tomar uma decisão na sua vida. Eu vou orar por você. Eu já vou orar por você. Exatamente agora. Para que Deus faça uma obra redentora, regeneradora na sua vida. Glória a Deus. É necessário que nós falemos a respeito da salvação para você crer. Que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Estamos falando aqui diretamente da palavra de Deus para a sua vida. Né? Você que entendeu a mensagem, você que nessa hora entende que precisa de uma oração, você que quer tomar uma decisão com o seu Deus, nós estamos aqui num programa de rádio. Não se preocupe não. Confesse o nome de Jesus como Salvador onde você estiver. Pode confessar. Não perca a oportunidade. Sabe por quê? Porque oportunidades como essas, às vezes nós não teremos outras oportunidades dessas. Às vezes não teremos mais.
Às vezes teremos várias outras oportunidades. Pelo certo, você não desperdice essa oportunidade. Eu vou orar por você, mas antes disso, aonde quer que você esteja aí, para cumprir, a palavra de Deus, você precisa confessar o nome do nosso Jesus Cristo. Repita comigo assim, aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, diga: meu Senhor, eu confesso o teu nome como Senhor e Salvador da minha vida. Repita comigo: meu Senhor, eu confesso o teu nome como Senhor, meu Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Você repetiu isso aqui? Então você já fez a primeira etapa, que é confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, porque eu sei que isso aqui é uma questão de mistério. Então, aqui é um mistério aqui agora. Meu Pai e meu Deus, nesse momento, eu estou aqui orando por essa pessoa que com certeza ouviu a palavra, que com certeza entendeu a mensagem sobre a salvação, que é aquilo que mais importa para essa vida, Pai, é a salvação. Tudo que existe nessa terra, eles não são mais importantes que a salvação dessa pessoa. Nada é mais importante. O que é mais importante é a salvação dela. Então, que essa pessoa, ela possa ser, Pai, regenerada a partir desse momento. Perdoe os seus pecados. Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Pai, e que essa pessoa possa ter a força de buscar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para ela servir ao Senhor. Que ela, oxalá que seja uma igreja do nosso ministério da Assembleia de Deus, mas tu sabe todas as coisas. Aqui nós vamos, Pai, saltar barreiras, saltar muros, mas o importante é a salvação dessa vida. O importante é que essa pessoa, em breve, possa estar lá na eternidade conosco. Isso é o mais importante, a salvação. E nesse momento, Senhor, nós estamos te pedindo, Pai, dá força para que essa pessoa possa procurar o pastor, procurar a igreja e que as igrejas possam realmente recebê-la e possa discipular. Pai querido e Pai santo, nós te pedimos estas bênçãos e por fé nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.